Só lembrando a vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Para depois estar sendo postada no canal do YouTube. Na última aula, a gente estava falando sobre a pré-história, né? Nas aulas anteriores, a gente entrou nesse tema do desenvolvimento da espécie humana, né? Da evolução, processo evolutivo da espécie humana. Entramos aqui no processo da pré-história, né? Que é todo aquele período que antecede a invenção da escrita, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre a divisão do trabalho da pré-história, ok? Vamos lá. A divisão do trabalho na pré-história foi acontecendo conforme o estilo de vida dos agrupamentos humanos foi ficando mais sofisticado. Sendo assim, os homens foram sendo responsáveis pela caça de animais, enquanto as mulheres foram se tornando responsáveis pela coleta de alimentos para alimentarem-se e alimentarem seus filhos. À medida que a agricultura foi desenvolvida, essa atividade também passou a ser responsabilidade, em geral, das mulheres. Então, pessoal, durante a pré-história, só lembrando, né, a pré-história ela é dividida nesses 3 períodos, que é o período do Paleolítico, onde o ser humano era nômade, ele andava de um território a outro, sempre em busca de recursos, né, de alimentos. A gente vai ter o Mesolítico, que vai ser o momento onde vai ocorrer a transição do Paleolítico para o Neolítico, porque no Neolítico vai surgir a agricultura, ok? Então, o que marca o início do Paleolítico é a invenção da primeira ferramenta, o que marca o início do Neolítico é a invenção da agricultura. E quando surge a agricultura, o ser humano deixa de ser nômade, ele passa a ser sedentário, ou seja, ele para de ficar transitando de um território a outro, né, migrando de uma região a outra em busca de recursos, e se fixa em um único território, né? E nesse território ele vai construir as suas casas, né? Vai fazer as suas hortas, né? Vai estabelecer o seu sistema de agricultura, vai criar os seus animais, né? E com essa nova organização das sociedades, né? Das civilizações humanas, a gente vai ter uma transformação também na forma como as responsabilidades são distribuídas entre os indivíduos que compõem o grupo. Né? E as mulheres vão ficar responsáveis, particularmente no Neolítico, onde surge a agricultura, em cuidar da agricultura, em cuidar da coleta de alimentos, né? Pela criação dos filhos, e os homens vão ficar mais responsáveis pelas atividades externas, né? A caça, a pesca e assim por diante. As batalhas, né? As guerras pela defesa do território, né, que nessa época que isso vai ser muito comum, como os seres humanos eles vão se fixar às margens dos rios, né, esses grupos eles vão estar sempre disputando por território. A professora e socióloga alemã Maria Mayes sugere que a sobrevivência dos agrupamentos humanos durante parte da pré-história foi possível, sobretudo, a partir do papel desempenhado pelas mulheres, uma vez que grande parte do alimento consumido era oriundo da coleta e da agricultura, e uma parte diminuta era resultado da caça, função masculina. Então, o que a socióloga Maria Mayes está falando aqui? Ó? Ela diz que a grande parte do desenvolvimento da civilização pré-histórica se deu ao trabalho, às responsabilidades desempenhadas pelas mulheres. Por quê? Porque o alimento, na sua maior parte, na sua maior porcentagem, era o alimento que vinha como um resultado do trabalho feminino, né? Que é a coleta de alimentos, que é o cuidado com a agricultura. E uma parte menor, né, dessa quantidade de alimentos que acaba sendo garantida pelo trabalho masculino, que é a caça e a pesca, vai acabar representando uma porção menor, né, da quantidade total de recursos que são desenvolvidos pelas civilizações humanas. Ok? Avançando aqui. Pessoal, eu estou falando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar, tá bom? Sim. Beleza. Então vamos lá. Curiosidades sobre a pré-história. O estudo da pré-história é um ofício realizado principalmente por arqueólogos, paleontólogos e geólogos, né?
Então, tudo que a gente sabe sobre a história atualmente, a gente sabe devido ao trabalho, né, desses grupos, né? Os arqueólogos, os paleontólogos e os geólogos, né? Essas áreas da ciência aqui, ó, elas vão fornecer os princípios básicos para a gente entender como é que funcionavam as sociedades pré-históricas. O estudo da vida dos seres humanos pré-históricos e também dos animais desse período inclui a análise de coprólitos, isto é, fezes fossilizadas. Né, pessoal? Aqui a gente tem alguns exemplos aqui, ó, de fezes fossilizadas, né? Cocô mesmo. Cocô de seres humanos, cocô de animais. E esses cocôs, né, à medida que os milhares de anos vão se passando, eles vão se fossilizando, né? E através do estudo desses cocôs aqui, ó, né, dessas fezes fossilizadas, chamados os coprólitos, né, o estudo desses coprólitos, eles entendem o que os animais, o que os seres humanos dessa época comiam, né, como eles se alimentavam, e a partir de você saber qual que era a base alimentar desses grupos, você entendia qual que eram os hábitos deles, né, se eles já tinham agricultura, se eles viviam basicamente da caça, né? Como é que era a organização deles. Então, assim, uma série de perguntas e respostas podem acabar resultando aí do estudo e da análise dos coprólitos, ok? No Brasil, o principal sítio arqueológico localiza-se na Serra da Capivara, que fica no estado do Piauí. Ok? A gente tem aqui uma representação de fotos da Serra da Capivara, ok? Que é o principal sítio arqueológico aqui do Brasil. A estatueta de Vênus mais famosa é a Vênus de Willendorf, é a Vênus de Willendorf, localizada na Áustria, que tem cerca de 25 mil anos. O que é a estatueta de Vênus, pessoal? É uma estátua que representa a figura feminina, uma figura de mulher, né? E a estátua mais, como eu posso dizer, a mais famosa da pré-história, né, seria essa aqui, ó, a Vênus de Willendorf, né? Essa aqui representada na imagem. Olhem só para vocês verem, pessoal, como o padrão de beleza foi mudando à medida que o tempo foi passando. Nessa época, era muito difícil você encontrar uma mulher com essas proporções aqui, né? Vocês estão vendo que a Vênus ela é gordinha, né? Mas é porque, pessoal, era tão difícil conseguir alimento durante a pré-história que uma pessoa, né, que tinha gordura no corpo, que estava assim até com sobrepeso, né, era considerado bonito, era considerado um sinal de fartura, né, um sinal de bom agouro, boa sorte, né? Então, esse era o padrão de beleza, né? Hoje em dia é quanto mais magro, melhor, né? Mas nessa época não, na pré-história, como era difícil conseguir alimento, o padrão de beleza era o sobrepeso mesmo, tá bom? Só dar uma conferida aqui. Boa tarde, Súria. Deixa eu colocar aqui sua presença. Súria Evelyn Facción Fonseca. Presente aqui. Continuando aqui, galerinha. Vamos lá. Aí agora que vem as atividades da semana 3 do PET complementar, ok? Já se afirmou ser a pré-história uma continuidade da história natural, não havendo uma analogia entre a evolução orgânica e o progresso da cultura. Ok? E a vem pergunta, sobre a pré-história, qual das alternativas a seguir é incorreta? Ou seja, pessoal, todas as alternativas dessa questão são corretas, menos uma. E vai ser essa, né, a incorreta, a errada, que a gente está procurando aqui, que é o que o enunciado está pedindo. Ok? Então vamos lá. Várias ciências auxiliam no estudo. No estudo do que? Da pré-história, né? Como a antropologia, a arqueologia e a química. Correto, né, pessoal? Como a gente mencionou aqui, né? Várias ciências elas ajudam aqui no processo do estudo da pré-história. A pré-história pode ser dividida em paleolítico e neolítico, no que se refere ao processo técnico de trabalhar a pedra. Também é verdade, né, pessoal? Como eu falei para vocês, o paleolítico seria o período da pedra lascada, né? Que
que era uma ferramenta mais rudimentar, ok? E aqui a gente tem uma ferramenta um pouco mais sofisticada, que vai surgir no Neolítico, que também vai ser chamado de Idade da Pedra, só que Idade da Pedra polida. Paleolítico, Idade da Pedra lascada, e o Neolítico, Idade da Pedra polida. Então existe essa relação, né, entre a habilidade de trabalhar a pedra, né, como ferramenta, e a nomenclatura dos períodos históricos da pré-história. A afirmativa C. Sobre o Paleolítico, podemos afirmar que foi o período de grande desenvolvimento artístico, cujo exemplo são as pinturas antropomorfas e zoomorfas realizadas nas cavernas. Verdade, né, pessoal? Esse tipo de pinturas aqui realizadas nas cavernas, né, as chamadas pinturas rupestres, né, vão surgir aqui no Paleolítico, são uma das marcas principais, né, uma das principais fontes históricas para o estudo do Paleolítico. Então a letra C também está correta. A letra D. O Neolítico apresentou um desenvolvimento artístico diferente do Paleolítico, através dos traços geométricos, do desenho e da pintura, né? Então aqui também é correto, né, pessoal? A gente vê uma diferenciação entre a arte do Neolítico e a arte do Paleolítico. Então a D também está correta. E a letra E? Os primeiros seres semelhantes ao homem foram o Australopithecus e o homem de Java, que eram bem mais adaptados do que o homem de Neandertal. Essa aqui seria a errada, né, pessoal? A gente sabe que o Australopithecus foi o primeiro gênero de hominídeo, ok? Mas ele vai estar bem mais distante da nossa espécie, da espécie humana, do que vai estar o homem de Neandertal. E a afirmativa, ela diz exatamente o contrário disso, né? Então ela seria a incorreta, ok? Vamos avançando aqui. Questão 2. Examine as 3 proposições, julgando se são verdadeiras ou falsas. Em seguida, assinale a alternativa correta. Então aqui a gente tem 3 afirmativas, né? Só a gente tem que definir qual dessas afirmativas são corretas e qual dessas afirmativas é falsa, né? É tipo aquela atividade de marque verdadeiro ou falso, né? Vamos lá. Afirmativa 1. A pré-história, época compreendida entre o aparecimento do homem sobre a Terra e o uso da escrita, é dividida tradicionalmente em 2 períodos, Paleolítico e Neolítico. Essa é verdadeira, né, pessoal? A gente estudou aqui esses 2 períodos, o Paleolítico e o Neolítico. O Paleolítico ele vai iniciar com o surgimento do homem na Terra, né? Na verdade, até antes, né, pessoal? Porque o Paleolítico ele se inicia já com o Homo habilis, criando as primeiras ferramentas, né? Quando o Homo habilis, o primeiro hominídeo, cria a primeira ferramenta de pedra, já se tem início o Paleolítico. E o Neolítico, né, que vai se iniciar com a criação, né, com o descobrimento, o desenvolvimento da agricultura e vai terminar com a invenção da escrita. Então esses 2 períodos são os períodos que compõem a pré-história e a primeira afirmativa é verdadeira. Segunda afirmativa. A domesticação de animais e o surgimento da agricultura ocorreram apenas após a invenção da escrita, posterior, portanto, a Neolítico. Não, pessoal, essa aqui é incorreta, essa é falsa, né, pessoal? Porque quando surge a agricultura, ao mesmo tempo que surge a agricultura, surge também a domesticação de animais, né? E somente depois do surgimento da agricultura, do processo de sedentarização do homem, que vai acontecer a invenção da escrita, né? E aqui fala que a escrita foi inventada primeiro do que a agricultura, que ela foi desenvolvida primeiro do que o sistema de domesticação de animais, né? Então a afirmativa 2 seria falsa. A afirmativa 3. A duração do Paleolítico é bem mais extensa do que a do Neolítico, envolvendo níveis técnicos naturalmente mais primitivos. Também está correta, né, pessoal? O Paleolítico ele realmente é maior, né, em escala de tempo. O Paleolítico é maior do que o Neolítico, né? Mas a tecnologia, né, as técnicas usadas pelos
pelos humanídeos no Paleolítico, elas são mais rudimentares, né? Elas são mais atrasadas, mais primitivas do que no Neolítico. Então a terceira também é verdadeira. Então a gente tem a afirmativa 1 verdadeira, a afirmativa 2 falsa e a afirmativa 3 verdadeira, né? Então a resposta correta seria a letra C. Apenas as proposições 1 e 3 são verdadeiras. A 2 seria falsa. Ok? E aqui a questão 3. Sobre a constituição das primeiras estruturas urbanas, é correto afirmar o seguinte. Aqui a gente vai marcar a afirmativa correta, né? Ou seja, todas são falsas, só uma que é correta. E é a correta, a verdadeira que a gente está procurando. Vamos lá. Letra A. Durante o surgimento das primeiras formações urbanas, os homens viviam em cavernas. Essa é falsa, né, pessoal? Quando começaram a se formar as primeiras cidades, os homens já viviam em casas, né, em moradias construídas por eles mesmos, de pedras, de barro, né, de outros materiais, mas eram casas fixas, ok? Letra B. Nas primeiras formações urbanas apareceram instrumentos rudimentares produzidos pelo homem. Também não, né? Quando já surgiram as cidades, pessoal, o ser humano ele já tinha um grande conhecimento técnico, né? Ele já fazia ferramentas mais bem feitas, né? Mais bem elaboradas. Muitas das cidades já tinham conhecimento da metalurgia, né? Já sabiam dominar o metal para poder fazer ferramentas, fazer armas, fazer armaduras, né? Então essa aqui seria falsa. A C. O início das primeiras cidades já indicava um processo de sedentarização do homem, proporcionado pela Revolução Agrícola. Essa é verdadeira, né? As primeiras cidades, elas só aconteceram porque o ser humano ele já era sedentário, ele já tinha se fixado na margem dos rios, né? Ele já tinha desenvolvido a agricultura. Então a C seria a correta, a gente deveria marcar a letra C. Só conferindo aqui, né? Quando surgiram as primeiras formações urbanas, o homem era essencialmente caçador e coletor. Também é falsa, né? Ela diz o contrário do que diz na letra C. E a letra E. Na formação das primeiras cidades, o homem foi ganhando a capacidade de agarrar-se em árvores, tornando-se bípedes. Também não, né, pessoal? Aqui está falando que o ser humano ele aprendeu a andar sobre duas patas ao mesmo tempo que foram criadas as cidades, que é um absurdo, né? Você pensar, porque o hábito de andar sobre duas patas, né, de ser bípede, é um hábito que começou a ser desenvolvido pelos australopitecos, né? Até antes, pelos pré-australopitecos. Então essa aqui também é falsa. A única verdadeira na questão 3 seria a letra C. Ok? Então só fazendo uma revisão aqui, ó. A número 1 seria a letra E, a número 2 seria a letra C e a número 3 também seria a letra C. Ok? E, C, C. Beleza? Alguma dúvida? Pra mim, não. Beleza. Alguém levantou a mão aí? Posso passar para a próxima semana? Pode. Sim. Sim. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só fechar Professor, aqui. que semana que é essa? Essa é a semana 3 do PET complementar. Agora a gente vai entrar na semana 4, tá bom? Deixa eu só abrir aqui. Só um minutinho aí, galerinha. Deixa eu só conferir aqui mais uma vez a chamada, galera. Eu coloquei presença aqui hoje para Helena, para Gabriel, Henrique, Isadora, Pedro e Súria. Todo mundo, né? Teve alguém que eu não falei o nome? Sim. Sim. Não. Beleza. Então tá ótimo. Então deixa eu apresentar aqui para vocês. Poxa vida, meu computador tá travando muito. Ó, acho que agora vai.
Vamos lá, eu tenho fé que vai. Foi. Tá vendo aí, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Então vamos lá. O tema da semana 4 do PET complementar é povoamento da América. Ok? Como a gente sabe, né, temos aqui um mapa mundi, a gente percebe que a América ela está desligada dos outros continentes, né, das outras regiões aqui onde o ser humano habitou. A gente estudou aqui, ó, no último tema da semana passada, que o ser humano ele surgiu na África, né, os hominídeos, os australopitecos, né, o gênero Homo, o Homo habilis, o Homo erectus surgiram aqui na África. O Homo erectus vai começar a sair daqui da África e vai para a Europa, né, dando origem ao Homo de ergaster e também origem ao Homo de Neandertal, né? Os Homo ergasters que continuarem na África, eles vão dar origem ao Homo sapiens, e o Homo ergaster que chegar na Europa vai dar origem ao Homo de Neandertal, né? E esse povoamento vai se estender por toda a região aqui da Ásia, né? Só que e a América? A América, ela é separada, né? Como é que o homem, que é um animal totalmente terrestre, né, ele só sobrevive na Terra, como que o homem vai chegar, né, até aqui na América? É sobre isso que se trata o tema dessa semana, ok? Vamos lá. A pré-história americana, em princípio, foca suas discussões sobre o período em que os primeiros homens pré-históricos ocuparam nosso continente. Esse assunto conta com diferentes pesquisas e indicam datas que variam entre 20 e 35 mil anos atrás. Investigações científicas ainda mais recentes trabalham com um período de 50 mil anos atrás. Então, pessoal, a gente sabe que o ser humano ele realmente surgiu na África, né? Ele foi expandindo, ele foi povoando outros territórios e fez a migração para a América. Ele chegou aqui na América. E existe essa discordância. Existem alguns grupos científicos que dizem que o ser humano chegou na América, né, no máximo há 20, 30 mil anos atrás, né? E existem outros grupos que dizem que o ser humano ele chegou na América há cerca de 50 mil anos atrás. Então existe uma grande discordância, né? uma grande diferença na forma de pensar como que ocorreu o povoamento da América, né? Existem grupos que dizem uma coisa e grupos que dizem outra coisa, tá bom? A gente vai ver isso aqui um pouco mais para frente, essa diferença do pensamento entre os que defendem que entre né, esses cientistas aí que afirmam como que ocorreu, como que se deu o povoamento da América. A gente vai ver isso mais detalhadamente para frente. Alguns cientistas trabalham com a hipótese de que a América, assim como os continentes africano e asiático, contava com populações próprias ou nativas. Ou seja, esses grupos científicos, né, eles dizem que provavelmente já existiam seres humanos, né, aqui na América quando surgiram seres humanos na África, né? Surgiram ao mesmo tempo aqui, surgiu o ser humano aqui na África e surgiu o ser humano aqui também na América, né? Que surgiu nesses dois continentes. Porém, essa tese do autoctonismo, ou seja, aqui ó, surgiu seres humanos ao mesmo tempo que surgiu aqui na África, essa tese, essa teoria, não conta com afirmações materiais, pois ainda não foram encontrados fósseis humanos anteriores ao Homo sapiens sapiens, né? Então, se o gênero humano tivesse surgido ao mesmo tanto na América quanto na África, deveriam ser encontrados aqui, ó, fósseis de Australopithecus, fósseis de Homo habilis, de Homo erectus, né, dessas outras espécies humanoides. Mas não, os fósseis mais antigos de humanoides que se encontraram aqui na América já são fósseis de Homo sapiens, ok?
As outras espécies de humanoides só vão ser encontradas aqui, ó, principalmente na África, né? E também aqui na Europa e na Ásia. Mas na América só vão ser encontrados fósseis de Homo sapiens, ok? Que é a nossa espécie, tá bom? Com isso, as correntes teóricas que defendem que grupos humanos teriam migrado de outros continentes para a América ganham maior destaque. Então, à medida que eles constatam isso, né, que só tem fósseis de seres humanos na América, eles começam a acreditar que com certeza o ser humano chegou à América vindo de outros continentes, né? O ser humano, ele não é uma espécie natural da América, originária da América, né? Ela é uma espécie que surgiu na África e foi migrando de território em território até chegar na América, ok? Durante muito tempo, prevaleceu sem contestação a teoria de que o continente americano havia sido ocupado por homens que migraram da Europa há 18 mil anos via o Estreito de Bering, situado entre o Alasca e a Rússia. Estreito de Bering, pessoal, seria essa passagem aqui. Ó. Vocês estão conseguindo ver meu mouse? Sim. Beleza. Desse lado aqui, ó, a gente tem o Alasca, né, que é o Polo Norte americano, né? E desse lado aqui a gente vai ter a Sibéria, que vai representar aqui o Polo Norte asiático, né, europeu asiático. Acredita-se que durante a Era do Gelo, né, onde a Terra estava muito mais gelada, o período de glaciação da Terra, essa faixa aqui, ó, de encontro do Alasca com a Sibéria estava também congelada, né? Havia uma passagem de gelo aqui, ó, nessa passagem, né? E acredita-se que há 18 mil anos atrás, grupos que saíam aqui da Ásia, né, estão vendo as setinhas? Né? Eles foram chegando aqui na região do Estreito de Bering e fizeram a passagem da Ásia para a América do Norte, ok? Essa teoria, diga Henrique, Professor, até que horas essa aula vai durar? até 1h50. Tá bom, obrigado. Nada. Ok, pessoal? Então, essa passagem aqui, ó, feita pelo Estreito de Bering, é a teoria mais válida, é a teoria mais famosa, né, de como que o ser humano chegou aqui na América. Pensa-se que ele chegou aqui na América do Norte, né, e foi se espalhando por outras regiões aqui da América, né, chegando na América Central e na América do Sul. A diferença de traços fisionômicos entre povos asiáticos e povos indígenas constituía um dos argumentos, ok? Então, pessoal, essa diferença entre os povos aqui e as semelhanças, né, acabam sendo também um dos argumentos que vão corroborar, que vão comprovar nessa teoria aqui do Estreito de Bering. Mas essa não é a única teoria, ok? Henrique, você tem alguma pergunta? Não, professor, eu levantei a mão sem querer. Tudo bem, beleza. Então, pessoal, essa teoria do Estreito de Bering é uma das teorias, ok? Existe uma outra teoria de que o ser humano chegou na América através de pequenas embarcações. A gente vai ver isso aqui um pouco mais para frente. Avançando aqui. Entretanto, com o avanço dos estudos arqueológicos em solo americano, sobretudo os que são levados a cabo no Parque Nacional da Serra da Capivara, no sul do Piauí, foram descobertos vestígios de artefatos como cerâmica e pinturas rupestres que podem ultrapassar a marca dos 18 mil anos. O que acontece, pessoal? É essa dúvida aqui, ó. A teoria do Estreito de Bering diz que o ser humano chegou na América pela passagem da Sibéria para o Alasca, né? Essa passagem aqui, ó. E que essa passagem, essa migração, se deu há 18 mil anos atrás. Ok? Então, o ser humano, os primeiros seres humanos a chegarem na América, teriam chegado aqui na América do Norte
há 18 mil anos atrás. O problema é que na Serra da Capivara, no Piauí, eles encontraram vestígios arqueológicos de mais de 18 mil anos atrás, né? Vestígios arqueológicos que pela datação de carbono, são mais antigos do que a data estipulada para a chegada dos primeiros seres humanos aqui na América do Norte. E aí se levanta aquela dúvida: será que o ser humano chegou na América pela passagem do Estreito de Bering? Será que os primeiros seres humanos da América chegaram ao nosso continente pela América do Norte e depois foram povoando o resto do continente? Não seria possível que o ser humano tenha chegado primeiramente na América do Sul através de embarcações, né? Ou não seria possível também que grupos humanos tenham chegado tanto pelo Estreito de Bering na América do Norte quanto pela América do Sul, né, usando as duas passagens? Então essas dúvidas aí vão sendo levantadas durante o estudo do povoamento da América. E essas são dúvidas muito recorrentes, né? São dúvidas que elas já vêm perdurando aí há décadas, né? E a gente vai ter a figura da Luzia, que é esse personagem aqui, ó, que a gente vai abordar na próxima aula, ok? Vamos falar da jornada da Luzia. Vamos ver esses dois vídeos aqui, né? A jornada da Luzia e a descoberta sobre o rosto da Luzia. Porque o debate sobre o crânio da Luzia, que vai ser um fóssil que vai ser encontrado aqui na América do Sul, vai levantar esse debate. Será que o ser humano ele chegou na América por pequenas embarcações e chegou primeiro na América do Sul? Ou será que ele passou aqui, ó, por esse estreito de gelo, estreito congelado aqui, o Estreito de Bering, né, chegando primeiro na América do Norte e depois povoando o resto, né? Essa dúvida aí, ela é bem recorrente e ela pode-se dizer que é o principal foco, né, desse debate aí sobre o povoamento da América, ok? Disso aqui que eu falei até o momento, pessoal, vendo aqui que faltam para mim aqui são 1h48, faltam 2 minutos para a aula acabar. Vocês têm alguma dúvida? Vocês conseguiram entender o que eu expliquei aqui? Sim. 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 Ô tio, você não ia falar sobre o megalodonte? Ah, sim, Pedro. Então, eu dei uma olhadinha lá no vídeo, não tive tempo de ver ele todo, mas pelo que eu vi lá, eu acredito que é aquilo que eu te disse, né? Provavelmente é um daqueles vídeos que o pessoal faz para chamar a atenção, para gerar dúvida mesmo, gerar curiosidade das pessoas, né? Porque os fósseis mesmo, os registros oficiais, científicos da existência do megalodonte, eles são muito antigos. E também tem aquela questão evolutiva, né, Pedro? Um ser do tamanho do megalodonte, quer ver? Deixa eu apresentar aqui para você. Vamos ver aqui, megalodonte e tubarão branco, que é o maior tubarão da Terra. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma imagem. Aqui. Consegui achar essa imagem aqui. Espera aí que eu vou apresentar. Rapidinho. Tá conseguindo ver aí? Sim. Sim. Olha só para você ver. O tubarão branco, que é o maior tubarão, né, da atualidade, ele tem 6 metros, né? O tubarão, o megalodon, ele tinha 16 metros. Ele é muito maior, né? Olha uma outra representação aqui, ó. O tubarão branco, né, diante da carga dentária de um megalodonte. Olha o tamanho desse animal. Imagina você conseguir alimentar uma representação artística aqui. Imagina você conseguir alimentar um bicho desse tamanho.
Assim, Ficar pobre. não, não teria alimento suficiente para toda, né, todo o conjunto de predadores. É um predador muito grande. Então, por isso, por esse argumento, é difícil a gente acreditar que ainda existe um megalodonte hoje, entendeu? Provavelmente o tubarão, ele pelo processo evolutivo, ele diminuiu, né? Olha para você ver que é a mesma estrutura, né? É praticamente o mesmo tubarão, só que um tem 16 metros, o outro tem 6 metros, tem 10 metros a menos, né? Então, assim, ele manteve a estrutura física, mas diminuiu o tamanho para poder conseguir garantir o seu sustento, né? Sim. É mais fácil você alimentar um tubarão de 6 metros que um tubarão de 16 metros, né? Sim. Deu para entender aí? Deu. Sim. Você tá decepcionado porque não existe um megalodonte? Eu entendo, eu também fiquei decepcionado quando eu vi que não existia mais Tiranossauro Rex. Mas eu tinha visto uma notícia que acho que é um rio. Lá nesses lugares, tipo, onde tem aqueles rios, tipo Rio Rosa, sabe? Sim, Então, era um rio igual esses daí, só que não era rosa, não. Aí eu tinha visto falar que lá tinha muitas criaturas esquisitas. Aí um dia, vários. oi Pedro. Oi. Aí ele encontrou um dente do tamanho de o dente do megalodonte. Sim. Mas é aquilo que eu disse, né, Pedro? Nem sempre essas histórias que chegam aí, elas são histórias impressionantes, né? Geram assim um espanto na gente, mas nem sempre essas histórias acabam sendo reais, né? Infelizmente, né? Porque seria muito legal ter um megalodonte, né? Eu só não queria encontrar com um. Beleza, pessoal, eu vou fechar aqui. Nossa aula já acabou faz 2 minutos, tá bom? Muito obrigado por estarem comigo e até a próxima. Tchau, boa Tchau. tarde. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Valeu, Tchau, boa tarde. boa tarde.